Olá pessoal, tudo bem? O nosso trabalho da resenha é sobre rotação de culturas e sustentabilidade da produção. Eu me chamo Letícia. Eu me chamo Heloísa. Eu me chamo Camila. Eu me chamo Júlia. E eu me chamo Maria Fernanda. Bom, gente, e por que nosso grupo escolheu a rotação de culturas para fazer essa resenha? Primeiro, nós escolhemos a rotação de culturas diante da sua relevância na área agronômica. Além dela trazer benefícios econômicos, ambientais e produtivos, é um tema que tem muito destaque no mercado de trabalho e nos assuntos atuais. A rotação de culturas contribui para enfrentar os desafios atuais da agricultura, como mudanças climáticas, conservação do solo e também redução de custos e uso de insumos. E esse tema ele está diretamente alinhado com a nossa formação e com o nosso curso. Conceito. Então, o que é uma rotação de cultura? É uma prática agrícola que consiste em quê? Alternar espécies vegetais dentro de um período, ou seja, em uma mesma área. E é utilizada uma sequência planejada dentro desse cultivo, onde eles podem utilizar plantas como gramíneas ou também leguminosas. Dependendo, podem ser usadas até as duas juntas. E tudo isso contribui para a saúde do solo e para a produtividade de culturas sucessoras, ou seja, o plantio de novas culturas em outro período de tempo. Com relação aos objetivos principais, um dos principais objetivos é reduzir o desgaste do solo causado pela monocultura. A rotação de cultura é o cultivo de várias espécies, justamente para promover a melhora daquela área. A monocultura não, é o cultivo apenas de uma espécie, o que acaba degradando o solo. Isso tudo ajuda a garantir equilíbrio ecológico e também uma sustentabilidade ambiental. Então, você promove melhorias dentro do ambiente. Também potencializa o rendimento agrícola em médio e também a longo prazo. Vai depender da sua cultura que você vai usar. Já os benefícios da rotação de culturas. Inicialmente, temos melhorias químicas, físicas e biológicas. As químicas é a disponibilidade do nitrogênio no solo, especialmente por quê? Pelas leguminosas. Então, as leguminosas vão fornecer nitrogênio dentro do solo. Isso seria uma melhoria química. Já uma melhora física é principalmente o quê? Na redução da compactação do solo. Então, se aquele solo ele é muito denso, ele vai passar a não ser tão denso. Então, é especificamente o quê? Na estrutura do solo e também maior infiltração de água. Então, o solo, quanto menos compacto, mais infiltração de água você vai ter, ou seja, um solo mais hidratado e mais molhado. Também temos as melhorias biológicas, que é o quê? Estímulo à biodiversidade. Então, quanto mais biológico, mais biodiversidade no solo. E também acaba, consequentemente, controlando pragas e doenças dentro da área. Com relação aos impactos produtivos, os principais são a fixação do carbono e do oxigênio no solo. Todos eles são provenientes para melhorar a qualidade do solo. Também mantém e aumenta a produtividade das culturas comerciais. As culturas comerciais são as que mais dão lucro no mercado agrícola, por exemplo, cana-de-açúcar, batata doce, café e outras. Contribui também para a recuperação das áreas degradadas. Então, se já existem áreas devastadas, a rotação de cultura vai ajudar aí, o que acaba tornando um sistema sustentável. Rotação de culturas no sistema de plantio direto. A rotação de culturas no sistema de plantio direto melhora os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, pois mantém o solo coberto, reduzindo a erosão e intensificando a ciclagem de nutrientes, elevando a produtividade, além de manter a temperatura do solo mais amena, sendo mais favorável para as plantas. O sistema de produção de plantio direto também reduz a resistência à penetração, favorece a infiltração e retenção de água, fortalecendo a resiliência agrícola. Do ponto de vista fitossanitário, a rotação de culturas ela interrompe os ciclos de pragas e doenças e plantas daninhas. Conforme esse ciclo for interrompido, ele reduz o uso de defensivos agrícolas, aumentando o lucro, da produtividade
e também aumentando a sustentabilidade do ecossistema, porque não vai ser tão necessário tantos agrotóxicos para controlar, porque a rotação de cultura já fez esse trabalho, né, de eliminar naturalmente essas pragas, doenças e plantas daninhas. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a rotação de culturas e a diversificação. Como ela vai impactar positivamente na questão do lucro e na questão da qualidade do solo também. Bom, a rotação de culturas ela vai reduzir a dependência de um único cultivo. Ou seja, se nessa safra você não atingiu os seus objetivos, os resultados esperados por questões climáticas, enfim, na próxima safra você vai produzir uma cultura diferente e você vai poder obter resultados diferentes também, o que pode ser muito bom. Vai gerar uma maior estabilidade na atividade agrícola, vai garantir maior qualidade do solo e as pragas elas não vão criar resistências, porque são culturas diferentes. E as fontes de receitas? Elas vão permitir diferentes colheitas ao longo do tempo, então a sua margem de lucro vai ser maior e a sua receita vai gerar muito mais rápido. Ela vai minimizar os impactos das oscilações do mercado, até porque cada cultura vai depender de um produto, e cada produto tem um valor. Então você não vai depender sempre de um produto específico, você sempre vai ter essa mudança. E um ponto muito importante para a criação de uma resenha é mostrar dados que comprovem aquilo que você está falando. E aqui na nossa resenha, a gente colocou sobre resultados econômicos comprovados de uma pesquisa realizada na Embrapa em 2013 no Paraná e mostrou retornos consistentes a médio e a longo prazo em relação à rotação de culturas, comprovando a nossa tese de que sim, o lucro é maior quando a gente está lidando com a rotação de culturas. E aqui a gente trouxe um pouquinho sobre o uso mais eficiente de insumos. Quando você trabalha com diversos tipos de cultivos, o desperdício é menor e as menores despesas da produção. Quando a gente está falando de menores despesas, às vezes a gente acha que isso não importa, mas quando a gente coloca na ponta do lápis e vai fazer as contas no fim, isso gera lucro também. Bom, gente, e quando nós ligamos a rotação de culturas com o enfrentamento climático? Será que ela vai trazer benefícios ou malefícios? E a resposta é: ela traz benefícios. Ela aumenta a matéria orgânica do solo e vai melhorar a sua estrutura. Bom, todo mundo sabe a importância da matéria orgânica. Nelas estão presentes micro-organismos essenciais para a saúde do solo. Vai favorecer o sequestro de carbono, ajudando a reduzir o aquecimento global. E ela também contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Então, sim, quando a agricultura ela está bem planejada e ela está lado a lado com a sustentabilidade, a gente pode sim trazer impactos positivos para o meio ambiente. Bom, gente, em um parágrafo da nossa resenha, nós também comentamos sobre a associação da rotação de culturas com plantio direto. E a gente resolveu levantar essa análise, se isso vai gerar resultados positivos ou não. E sim, gente, a rotação de culturas com plantio direto, ela vai gerar sim resultados positivos. Por quê? Para quem não sabe, eu vou explicar de forma bem resumida, o plantio direto, ele é o plantio em cima da palhada seca. O que acontece? A palhada ela vai formar uma cobertura que vai proteger contra a erosão, vai manter a umidade do solo, o que é essencial para períodos de seca, e também reduz a emergência de plantas daninhas, reduzindo o uso de herbicidas. E se a gente reduz o uso de herbicidas, a gente também vai reduzir nossos custos. Bom, agora eu vou falar sobre rotação de culturas e o papel das raízes profundas na saúde do solo. Assim, culturas com raízes profundas, como sorgo e milheto, e direcionadas à cobertura vegetal como as gramíneas, elas tendem a conservar a umidade do solo. Também reduzem a erosão e melhoram a estrutura hidráulica do solo. Nesse sentido, estrutura hidráulica do solo seria melhoria e facilidade do transporte da água na região. Além disso, as raízes aprofundadas elas também criam canais que aumentam a infiltração de água, facilitando assim na absorção da água pelas raízes, melhorando a retenção da planta. Além disso, elas promovem a aeração, que seria a melhoria das trocas gasosas dentro da área, e também fornecem matéria orgânica pela decomposição. Agora eu vou falar sobre as culturas de cobertura vegetal. Elas têm um papel importante contra a erosão. A erosão seria a remoção ou transporte de partículas de uma região para outra, prejudicando assim o manejo do solo. Elas fazem isso reduzindo o impacto direto da chuva
na superfície do solo. Exemplos delas são gramíneas, braquiárias, entre outras. Além disso, é muito importante falar sobre a prática de rotação combinada com adubação verde, e como isso promove maior qualidade do solo, melhora atributos físicos e químicos, e também ajuda na manutenção ou elevação dos teores de matéria orgânica no solo. E também melhora a biodiversidade dos micro-organismos que vivem na determinada região. E também potencializam a conservação do ecossistema do solo. Agora eu vou falar sobre os principais obstáculos da rotação de cultura, né? Primeiro, temos a resistência de agricultores devido a práticas tradicionais, que é o quê? Eles não estão acostumados com a nova tecnologia, com as técnicas modernas, então eles têm essa resistência. Também temos a falta de conhecimento técnico, limitações financeiras, né? Como assim? Você tem uma máquina lá para você plantar seu milho, para você fazer a sua cultura do milho, e você quer fazer uma outra, só que você não tem sua máquina própria, né? E sabemos que não é barato, né? Também temos as dificuldades logísticas e a dependência de planejamento criterioso, que é uma escolha adequada de espécies, que é o quê? Você não sabe o que colocar depois de você plantar seu milho. Você tem medo, então você tem medo de dar errado, de escolher a planta errada, a espécie errada, então você não faz, né? E o risco de prejuízo quando mal planejada. Que é isso? Você tem medo de não conseguir colocar uma espécie certa, a sua semente certa, vamos dizer assim. E agora eu vou falar dos benefícios e importância da prática, né? O aumento da produtividade, você tem um resultado maior e os produtores ficam mais contentes com isso, né? A conservação do solo, que é um solo pronto já para uma próxima cultura, para um próximo manejo. A diversificação econômica, manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, o fortalecimento da resiliência frente às mudanças climáticas, que é o quê? Tá previsto uma geada, acontece uma geada, bom, você tem uma garantia que seu solo tá bom, que o seu manejo tá ok, porque o seu solo tá cuidado, né? E também, vamos lá, falar sobre os caminhos para ampliação e adoção. Temos o investimento em capacitação de agricultores, políticas públicas de incentivo, pesquisas regionais para práticas adaptadas e o maior preparo dos produtores para sistemas eficientes e sustentáveis, né? Que é aquilo que eu falei antes, que os produtores têm medo da tecnologia, têm medo da modernidade. E isso tem que ser conquistado por nós e para eles, tem que ser conquistado porque é algo muito bom que vai ajudar no desempenho das culturas. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Até a próxima. Tchau!